Imagine-se diante de uma criatura enigmática, sentada sobre uma rocha, observando você com olhos frios e penetrantes. Seu corpo é de leão, suas asas são de águia e seu rosto humano, mas carregado de mistério. Seu olhar transmite um desafio silencioso. E você sabe que sua única saída é responder corretamente à pergunta que está prestes a ser feita. Mas essa não é uma simples charada. O que está em jogo não é apenas sua vida, mas um conhecimento que transcende o tempo e a própria existência. A esfinge da mitologia grega não era apenas um monstro guardando a cidade de Tebas. Sua presença, seu enigma e seu destino contêm significados muito mais profundos do que a maioria imagina. O que essa figura representava para os antigos gregos? E mais importante, o que ela ainda representa para nós hoje? Será que esse enigma perdido na história pode nos ensinar algo sobre a própria natureza humana? Neste vídeo, vamos mergulhar no mistério da esfinge, decifrando seus simbolismos ocultos e descobrindo por que esse mito ainda ressoa com tanta força em nossa jornada de autoconhecimento e superação. Afinal, todo grande desafio da vida carrega consigo um enigma esperando para ser resolvido. Para entender o real significado da esfinge, primeiro precisamos voltar ao mito original. Segundo a mitologia grega, essa criatura habitava os arredores da cidade de Tebas, onde aterrorizava os viajantes com um desafio mortal. Seu corpo combinava a força do leão, a visão aguçada da águia e a inteligência humana, tornando-a uma guardiã implacável de um segredo que poucos ousavam enfrentar. Mas o que realmente a tornava temida não era sua aparência, e sim sua pergunta enigmática. Qual é o ser que tem 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Para aqueles que falhavam em responder, o destino era cruel. A esfinge os devorava sem hesitação, como se a própria ignorância fosse uma sentença de morte. A cidade de Tebas vivia sob essa ameaça até que um homem chamado Édipo, viajante errante e herdeiro de um destino trágico, aceitou o desafio. Com um olhar firme e uma mente afiada, ele pronunciou a resposta que ecoaria pelos tempos: o ser humano. Ao nascer, engatinhamos sobre 4 patas, na juventude, caminhamos sobre 2, e na velhice, apoiamo-nos em uma bengala. Com essa simples explicação, Édipo desvendou o mistério da esfinge e, em um momento de desespero, a criatura se lançou do alto do rochedo, desaparecendo para sempre. Mas por que a esfinge reagiu dessa forma? Por que ela não atacou Édipo ou propôs um novo desafio? Aqui começamos a perceber que esse mito esconde algo muito mais profundo do que uma simples charada. A derrota da esfinge não foi apenas um triunfo da inteligência sobre a brutalidade, mas um evento simbólico, representando o confronto entre o homem e os desafios inevitáveis da vida. O enigma da esfinge não era apenas uma prova de sagacidade. Ele representava um ciclo, uma verdade universal sobre o tempo e a transformação. A metáfora da caminhada humana, ao longo das fases da vida, sugere que aquele que compreende sua própria existência é capaz de avançar, enquanto os que permanecem ignorantes são devorados pelo desconhecido. Mas se a esfinge simboliza um teste, quem ou o que ela realmente representava? Seria apenas uma guardiã de passagem ou um reflexo dos próprios desafios que cada indivíduo enfrenta? A resposta para essa pergunta nos leva a um olhar mais profundo sobre o simbolismo oculto dessa criatura. A essa altura, já sabemos que a esfinge não era apenas um monstro mitológico, mas, se olharmos além da lenda, perceberemos que ela desempenha um papel muito maior, o de guardiã do conhecimento. Seu enigma não era apenas uma charada qualquer, era uma porta para a compreensão da própria existência humana.
O fato de a esfinge desafiar os viajantes com uma pergunta sobre a passagem do tempo e as fases da vida mostra que seu teste não era um mero jogo, mas sim uma prova iniciática. Somente aqueles que compreendiam o ciclo da vida poderiam seguir adiante. Nesse sentido, a esfinge se assemelha a um desafio inevitável que todos encontramos em algum momento. A necessidade de compreender a nós mesmos e nosso lugar no mundo. Ela simboliza as dúvidas que nos atormentam, os obstáculos que nos impedem de avançar e principalmente o medo do desconhecido. Quem não é capaz de decifrar seu próprio caminho corre o risco de ser consumido pela ignorância, assim como os viajantes que eram devorados por ela. Além disso, há um detalhe crucial. A esfinge não oferece respostas. Ela apenas propõe a pergunta. Isso significa que a solução não pode ser encontrada externamente. Ela precisa surgir de dentro de cada um. É por isso que o enigma que ela impõe é tão poderoso. Ele obriga à reflexão e, mais do que isso, exige um entendimento sobre a própria condição humana. Mas há ainda um aspecto mais sombrio a ser explorado. A esfinge, com sua natureza híbrida, representa a união de forças opostas, o animal e o racional, o instintivo e o consciente. Isso a torna um símbolo da dualidade dentro de nós mesmos. Todos enfrentamos dilemas entre nossos impulsos primitivos e nossa busca por sabedoria. O verdadeiro desafio não é derrotar a esfinge, mas integrar essas forças dentro de nós. E aqui surge um paralelo interessante. A esfinge pode ser vista como um reflexo dos próprios dilemas de Édipo. Ele a derrota, mas sua vitória não o livra do destino trágico que o aguarda. Isso nos leva a outra reflexão. Será que vencer desafios externos é suficiente se não compreendemos nossos próprios conflitos internos? A esfinge, no fundo, não impõe um teste para os viajantes. Ela os obriga a confrontar a si mesmos. Seu enigma é o espelho da jornada humana e sua presença reforça a ideia de que a ignorância é um perigo real. Somente aqueles que buscam conhecimento e compreensão são capazes de seguir adiante. Mas como essa ideia se conecta com a psicologia moderna? A esfinge é apenas um símbolo mitológico? Ou será que ela representa arquétipos profundos do nosso inconsciente? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar na perspectiva da psicologia analítica. Se analisarmos a esfinge sob a ótica da psicologia, veremos que seu simbolismo vai muito além da mitologia grega. Para Carl Jung, a mente humana é composta por arquétipos, símbolos universais que se manifestam no inconsciente coletivo e moldam nossas experiências. A esfinge, com sua aparência híbrida e seu papel de guardiã do conhecimento, pode ser entendida como um desses arquétipos. Ela representa o desafio que cada indivíduo precisa superar para alcançar um novo nível de consciência. Na psicologia analítica, um conceito fundamental é o guardião do limiar. Uma entidade que aparece nos mitos e lendas para testar aqueles que desejam avançar para uma nova fase da vida. O guardião não está lá para impedir a passagem, mas para garantir que o viajante esteja preparado. E, curiosamente, ele quase sempre assume uma forma assustadora, forçando aqueles que o encontram a confrontar seus próprios medos e limitações. A esfinge desempenha exatamente esse papel. Seu enigma não era uma simples brincadeira, mas uma forma de avaliar quem estava pronto para seguir adiante. Na prática, isso reflete os desafios que enfrentamos ao longo da vida. Momentos em que somos testados e precisamos provar a nós mesmos que estamos prontos para algo maior. Além disso, a esfinge também pode ser interpretada como um símbolo do inconsciente reprimido. Ela representa aquilo que não compreendemos em nós mesmos, nossos medos, nossas contradições, nossos desejos ocultos. O enigma que ela propõe não é apenas um desafio intelectual, mas uma metáfora para a necessidade de autoconhecimento. Afinal,
Quem não entende a própria jornada, quem não reconhece suas fases e transformações, acaba sendo devorado pela ignorância e pela falta de direção. Curiosamente, essa ideia se conecta com a própria história de Édipo. Embora ele tenha resolvido o enigma da esfinge, ele falhou em compreender o enigma de sua própria vida. Ele derrotou a guardiã do conhecimento, mas permaneceu cego para a verdade sobre sua origem e seu destino. Isso nos leva a uma reflexão profunda. De que adianta vencer desafios externos se não enfrentamos nossos próprios dilemas internos? A esfinge nos ensina que o verdadeiro conhecimento não está apenas na resposta, mas na capacidade de fazer as perguntas certas. O autoconhecimento não vem da vitória sobre um desafio isolado, mas da jornada contínua de questionamento e compreensão. Mas se a esfinge representa um desafio psicológico e espiritual, como esse mito continua influenciando a cultura moderna? Será que essa figura ainda está presente em nossa sociedade de alguma forma? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para as histórias e símbolos que nos cercam hoje. Embora o mito da esfinge tenha sido contado há milhares de anos, sua essência ainda está profundamente enraizada na cultura moderna. A imagem da criatura que desafia aqueles que buscam avançar ainda aparece em diversas histórias, seja na literatura, no cinema ou até mesmo na forma como lidamos com desafios na vida real. Um exemplo claro dessa influência pode ser visto em Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde uma esfinge aparece como um dos obstáculos no torneio tribruxo. Assim como na mitologia grega, a criatura não ataca imediatamente, mas propõe um enigma que deve ser resolvido para que o protagonista continue sua jornada. Esse padrão também pode ser encontrado em diversos outros filmes, livros e jogos que utilizam enigmas como testes para o crescimento do personagem. Mas a presença da esfinge vai além do entretenimento. Seu papel como guardiã do conhecimento ainda se reflete em nossa sociedade. Pense, por exemplo, nas dificuldades que surgem quando alguém tenta aprender algo novo ou enfrentar uma mudança importante na vida. Sempre há uma barreira, um desafio, um enigma que precisa ser compreendido antes de seguir em frente. Isso pode ser um dilema emocional, uma questão filosófica ou até mesmo um obstáculo prático que exige esforço e dedicação para ser superado. Outro ponto interessante é que a esfinge nos lembra que o conhecimento não é algo que pode ser simplesmente entregue. Ele precisa ser conquistado. Na era da informação, onde temos acesso a uma quantidade quase infinita de dados, muitas pessoas acreditam que sabem muito, mas, na realidade, poucas realmente compreendem o que consomem. A esfinge, com seu enigma enraizado na passagem do tempo, nos alerta sobre a importância da sabedoria verdadeira, aquela que vem da reflexão, da experiência e da compreensão profunda da nossa própria existência. Por fim, a lição deixada pela esfinge continua válida para qualquer pessoa que busca crescimento pessoal. O enigma da vida não tem uma única resposta, mas exige que cada um olhe para dentro de si mesmo e encontre seus próprios significados. Aqueles que se recusam a fazer esse trabalho interior podem acabar presos em ciclos repetitivos, enquanto aqueles que encaram seus desafios de frente conseguem seguir adiante. Agora que entendemos como a esfinge continua presente em nossa sociedade, resta uma última questão. O que podemos aprender com esse mito e como aplicar essas lições no nosso próprio caminho? Ao longo deste vídeo, exploramos a esfinge sob diversas perspectivas, como guardiã do conhecimento, como teste de autoconhecimento e como um símbolo atemporal que continua influenciando nossa cultura e nosso modo de pensar. Vimos que seu enigma não era apenas uma charada, mas uma metáfora profunda sobre a passagem do tempo, o amadurecimento e os desafios inevitáveis que todos enfrentamos.
A esfinge nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas em buscar respostas, mas em compreender as perguntas certas. Assim como Édipo, todos nós encontramos desafios que exigem reflexão e entendimento. No entanto, a vitória sobre um desafio não garante que compreendemos a nós mesmos. Muitas vezes, somos cegos para nossos próprios dilemas, exatamente como Édipo foi para o seu destino. Agora, eu deixo para você uma pergunta final. Qual é o maior enigma que você está tentando resolver em sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre esse mito. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre mitologia, filosofia e autoconhecimento. Afinal, cada um de nós tem uma esfinge para enfrentar. E a resposta sempre começa dentro de nós.